viagem pelos mares, pelos campos, pelos palcos, pelas cozinhas, pela história. Todo esse conteúdo junto pra você. O Globoplay evoluiu. Agora tem tudo que o Globoplay tem. Mais os melhores canais da TV por assinatura ao vivo. É programa e play que não acabam mais. Assine o Globoplay. Mais canais ao vivo. O próximo painel será moderado por Hugo Nascimento, diretor de tecnologia da AD Digital e coordenador do grupo de trabalho da indústria 4.0 da SET. Hugo é engenheiro e tem 15 anos de experiência desenvolvendo projetos de Play TV, IPTV, DTH, TV a cabo em diversos países. O Hugo está presente aqui em nossos estúdios, então vamos conversar aqui. Hugo, seja muito bem-vindo. Quando nós analisamos as estratégias das grandes e pequenas companhias de mídia, sejam elas produtores de conteúdo ou distribuidores, nós percebemos que elas estão focando num único personagem, que é o usuário final. Né? É o consumidor de mídia, seja entretenimento, informação ou mesmo educação. Então, eu queria te perguntar, por que é tão importante conhecer quem está ali na ponta da linha? Conhecer efetivamente o usuário final faz com que você mantenha esse usuário engajado, mantenha esse usuário cada vez mais dentro da sua plataforma. Um dos maiores concorrentes hoje das plataformas, como já foi bem dito anteriormente, é o sono, né? Você pode ficar usando ali a plataforma até o momento que você desliga. Então, manter esse engajamento do usuário, manter o usuário ali junto de ti o tempo todo e fazer com que a sua plataforma seja relevante para o usuário final é um dos temas que a gente vai usar agora. E trouxemos aqui para um bate-papo alguns especialistas de mercado que vão nos ajudar nesse bate-papo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar rapidamente os nossos participantes. A gente vai fazer um bate-papo de boteco aqui. Não temos nada pré-combinado, tá? A gente só conversou rapidamente ontem sobre como nós iríamos fazer a dinâmica. Então, tudo que vocês verem daqui por diante vai ser o improviso, a informalidade. E eu acho que aí está o tempero do nosso último painel. Eu vou trazer algumas informações dos painéis anteriores, que eu acho que foram super interessantes e vão ajudar a gente na continuidade do nosso bate-papo, tá? O nosso bate-papo vai contar hoje com o Alexandre Vinetsky. Ele é o CEO da UP, ele é o fundador e CEO da UP, né? Que é uma unidade de pesquisa e desenvolvimento através do uso de inteligência artificial, né, do grupo Stefanini. E ele vem também trazer um pouco da experiência internacional dele, que já não é de 1 ou 2 anos atrás. Ele já vem fazendo uso bastante intenso da inteligência artificial, que ganhou essa intensidade aí nos últimos 2 anos. E aí, além do Alex, nós temos também o Rafael Vieira, que a partir desse momento vai virar o Rafa. O Rafa, ele é o CEO da eSportistics, ele é o cofundador e CEO da eSportistics, ele tem liderado projetos de intersecção de tecnologias, né, em formatos disruptivos de mídia e conteúdo audiovisual, e principalmente voltados para o esporte. Eles têm projetos muito interessantes. E previamente o Rafa, ele tem uma carreira brilhante numa área que não tem absolutamente nada a ver com o nosso mercado. Ele é do mercado financeiro, trabalhou na indústria de private equity, venture capital e investment banking. E aí, por último, eu trago o Rodrigo Santos, que a partir de agora ele vai virar o Roda na nossa discussão. O Roda,
muito bem-vindo. Ele lidera hoje a área de design da Globo.com, passou pelos diversos sabores aí que existem dentro da Globo.com, GE, Premiere, Cartola e assim por diante. O Roda, ele vem liderando a Globo nas experiências digitais através do uso de equipes multidisciplinares. Esse é um dos temas que a gente deve tratar hoje aqui. Em projetos interorganizacionais e vem fazendo o desenvolvimento de visões e estratégias, chipando produtos para milhões e milhões de brasileiros, né, todos os dias. Ele faz através da interface com o cliente, né, da internet, o uso desde 2005, tendo a oportunidade de trabalhar com algumas das pessoas mais talentosas do Grupo Globo. Tá? Então, antes de começar esse nosso bate-papo todo, eu quero fazer uma introdução rápida daquilo que a gente vai conversar hoje aqui. Eu quero começar esse bate-papo trazendo um pouquinho, pescando um documentário que eu acho que grande parte de nós já vimos, né, no Netflix. Eles fizeram aquele The Social Dilemma, que ele trata das técnicas de design que as empresas, as principais de mercado, se fizeram uso, né, para coletar as informações do usuário final. Então, o usuário final, que aparentemente, né, é o grande usuário das plataformas, na verdade, ele é a grande fonte de informação para que as empresas conheçam o psicológico, como as pessoas reagem ao uso de determinadas tecnologias, para que eles possam fazer, por exemplo, grandes data lakes e se utilizar dessa informação para continuar sendo relevante, né, para o mercado, para a entrega. E aí essas plataformas utilizam o uso simultâneo e coletivo de diversas fontes de dados, né, para que eles, por fim, possam fazer com que efetivamente a plataforma tenha na sua interface com o usuário, né, na sua parte mais próxima do usuário final, se beneficie de manter esse usuário engajado aí, né? Uma das coisas bem interessantes, na semana passada, nessa comunidade de inteligência artificial, foi divulgado aí que os chineses desenvolveram uma rede neural específica para fazer o entendimento do sarcasmo nos diversos idiomas, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque uma das formas de se fazer uso, né, de inteligência artificial hoje no mercado de mídia e entretenimento é você fazer essa análise de sentimento, né? Se a pessoa está feliz, se ela está triste, entender o contexto de determinado diálogo passa pelas diversas nuances da psicologia humana, e o sarcasmo não deixa de ser uma delas. E fazer isso, né, de forma automática e fazer isso de forma super eficiente, sem uso de um humano, né, é bem importante. Alguns dados que nós tivemos hoje, né, nos painéis anteriores, vocês que tiveram o privilégio de acompanhar os primeiros painéis, vocês ouviram provavelmente o Luiz Camargo do Google falando um pouquinho, né, de que a publicidade deve ser aproximadamente 60% do income, né, da forma de renda das empresas de mídia aí no futuro, e que 25% do total dos dados gerados no mundo devem estar voltados para o nosso mercado de mídia e entretenimento. 1/4 dos dados gerados é muita coisa. Então, colocando esse contexto em linhas gerais, eu chamo agora um pouquinho para conversar com a gente, para dar o ponto de vista dele, o Roda. Roda, você podia, por favor, se apresentar e falar um pouquinho do que você faz, como é que você faz o uso, né, de dados hoje para melhorar a experiência de usuário no Grupo Globo, por favor. Então, eu dando um pouco de perspectiva, né? Eu sou designer hoje trabalho liderando a nossa equipe de design, né, dentro lá da Globo. E como você bem falou, né, para uma equipe de design, de UX, né, eu tendo o nome até User Experience no nome, isso para a gente é fonte de muito conhecimento, né? Eu acho muito legal que o documentário que você se referiu, na verdade, ele coloca até uma outra perspectiva, né? Ele faz até uma outra crítica a respeito do objetivo final dessa coleta desenfreada, né? Dessa economia da atenção.
Eu vou usar a perspectiva aqui do quanto eu acho que numa era onde você quer se basear no conhecimento do seu usuário para você entregar uma oferta mais rica, mais personalizada para cada pessoa, né, individualmente, eu acho que isso é um potencial que o digital e a internet trazem, né, principalmente falando aqui, a gente falando de mídia, né, eu acho que é incrível, né? Por exemplo, a gente teve algumas iniciativas ao longo dos últimos anos, a gente teve a oportunidade de fazer praticamente um assistente virtual para cada um desses produtos, para o G1, para o G-Show, enfim, para a TV Globo. E o aprendizado foi enorme ao longo da gente explorar isso, né? Acho que uma coisa muito bacana aqui sei lá, né, pensar que, independente do modelo de negócio que existe atual nessas plataformas, a gente já poder estar brincando e se capacitando e aprendendo a desenvolver os nossos produtos para essa realidade VUI first, né, de Voice User Interface, né? Eu acho que mostra um pouco a maturidade do design que a gente tem lá da empresa. Eu tenho muito orgulho da equipe que a gente trabalha. Obviamente, a gente também tem outros parceiros para ajudar a gente a trabalhar nesse tipo de projetos também. E só para tangibilizar aqui, responder um pouco da pergunta, a gente estava fazendo... Porque quando você faz... É muito legal quando você lança um projeto desse de um assistente, né? Ele tem as queries, né? Os inputs dos usuários lá de forma muito explícita, né? Isso para quem é designer, né? Que tem... Às vezes precisa fazer uma pesquisa, um teste de usabilidade, né? A gente tem todo o nosso laboratório, a gente faz um recrutamento para conseguir conversar com os nossos usuários. Praticamente a gente conversa com o usuário por dia, a gente fica brincando aqui na nossa média. E aí, quando a primeira vez que a gente fez isso foi muito legal, de você olhar que está lá exatamente o que o cara falou, né? Você consegue ver até, às vezes, quando o cara estava bastante frustrado, quando ele falou até um palavrão, né? Eu estou fazendo essa brincadeira, mas não só para citar o quão rico pode ser a fonte de conhecimento que essas plataformas provêm, né? O enorme volume de dados, né? Acho que não é à toa que, falando de interface de voz, esse é um tema que é muito caro. Eu usei o exemplo aqui dos assistentes, só para citar um dos projetos que a gente faz. Eu estou, inclusive, semana que vem, defendendo a minha dissertação de mestrado sobre esse tema, na PUC, Rio, dentro do Laboratório de Arte Eletrônica com a Regiane Spitz. E a gente tem muita curiosidade de olhar para isso, não com esse vislumbre que às vezes a gente gosta de olhar para a tecnologia, né? Então, achei legal você trazer esse outro ponto, porque tem muitas perspectivas para a gente olhar o uso disso. Nessa questão de privacidade é um tema super legal da gente, por exemplo, abordar, né? E ainda bem que tem a LGPD toda em processo de vigência e todas as empresas precisando ficar em compliance disso. Acho que é bom para todo mundo, né? Para o mercado, inclusive, né? Sem dúvida, Roda. Essa questão da privacidade, né, ela é muito interessante porque houve um bate-papo na SET do ano passado, num dos painéis que eu participei, que uma empresa se propunha a fazer uma recomendação, né? A recomendação é algo também bastante importante hoje, né? Para você manter alguém engajado, você tem que estar continuamente entregando aquilo que o usuário quer. E aí ele dizia que o produto dele efetivamente deveria entregar uma recomendação como se fosse um amigo seu que estivesse no restaurante, tomando uma cerveja e falar, pô, você devia assistir determinado conteúdo porque é a sua cara, é aquilo que parece com você. Mas esse seu amigo, ele te conhece por muitos anos, ele tem muita informação de você, sabe quem você é. E para que uma plataforma faça uma recomendação tal qual um amigo seu faria, ela tem que ter quase tanta informação quanto o seu amigo tem de você. E aí a privacidade começa a bater de frente um pouco com aquilo que você quer realmente ter de resultado, né? E outro tema bem interessante, bem importante, é o que você comentou, essa interação com a tecnologia de forma natural, através de uma interface de voz, né? Ela tem evoluído muito através dos anos. Eu adoro usar, né, a Siri, a Alexa e tudo mais, mas ele ainda é comando-resposta, né? Ele ainda não é algo super natural, onde você fala como você falaria com qualquer pessoa e ele responde, você tem uma conversa contínua, normalmente é um comando e uma resposta, né? E para enriquecer e ajudar a gente a entender um pouco mais também esse mercado de Voice User Interface,
eu queria pedir para o Alex comentar um pouquinho da experiência dele e a opinião dele também de como é que tem sido esse mercado ultimamente. Eu vou chegar. Bom, primeiro, boa tarde, assim, super obrigado pelo convite. A gente ontem começou a fazer um ensaio e a gente não queria largar a conversa, então a gente sabe que a conversa vai ser ótima. De por que essas plataformas não são tão naturais, e depois eu quero chegar nessa dicotomia em coletar dado para te conhecer contra coletar dado para te fidelizar e depois coletar dado para te influenciar. Mas vamos começar com a voz. Por que não é tão natural? O que a gente tem que se dar conta é que a gente está falando, quando a gente fala de processamento de voz, de 3 processos, na verdade, não um. Ele parece um, mas eles são 3. O primeiro processo é um processo de transformar um elemento físico, som, em dado. Então eu começo com uma voz num ambiente aberto e eu tenho que transformar isso num texto para imputar num segundo elemento, que é um núcleo cognitivo que vai ter que, portanto, compreender o contexto do que você está falando, gerar uma resposta para novamente transformar um dado digital num outro elemento físico, sintetizar e devolver a voz para você. Então, esse processo, ele demanda uma capacidade de processamento muito grande, e para ele ser natural, eu preciso evitar uma armadilha chamada latência. Então, eu preciso fazer com que esses 3 processos aconteçam num período de 2 ou 3 segundos, porque se demorar mais do que isso vai começar a ficar robótico. E a verdade é que até alguns anos atrás, e eu acompanhei o começo desse mercado, a gente não tinha essa capacidade de processamento, e a gente não tinha a capacidade de gerenciar os datasets necessários para conseguir processar todas as variações, primeiro da voz humana e depois para conseguir compreender contexto. Essas 2 frentes, elas evoluíram demais. Então, até 4, 5 anos atrás, quem trabalha com processamento de voz sabe que para a gente conseguir captar ali 60%, 70% de um discurso, a gente precisava de um microfone de altíssima qualidade, numa sala fechada, num estúdio, falando numa velocidade determinada, com calibração dessa voz, e se eu não fizesse tudo isso, eu estava abaixo de 60%, e abaixo de 60% é um horror, eu explico por quê. Imagina que você tem uma página lá com 1000 palavras, e aí, então eu tenho um texto, né, um artigo com 1000 palavras, e aleatoriamente eu tiro 10% das palavras. Meio que dá para entender o que estava ali. Aí eu tiro 20% das palavras, que para a gente é meio que o limite do que um sistema de voz teria. Ainda meio que dá para entender. Tira 30%, não dá para entender mais nada. Eu não sei se o cara está falando de futebol, se o cara está falando de jantar. Então, assim, a gente sabia que para chegar num nível de eficiência suficiente em processamento de voz, eu precisava de transcrever 70% para que o sistema de processamento cognitivo conseguisse meio que compreender sua intenção e te devolver alguma coisa que fizesse sentido. Tudo isso é complicado de fazer. E isso tem que ser feito, como eu disse, em 3 segundos. Ao longo dos últimos 3, 4 anos, o avanço foi quase que sobrenatural dessa primeira parte, que é o processamento físico, particularmente em razão de Google e Microsoft, que conseguiram coletar em tempo real, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de interação, em processadores em nuvem cada vez mais eficientes. Então este primeiro processo ficou rico, e ao mesmo tempo os núcleos cognitivos evoluíram demais, e eu recomendo todo mundo a ler sobre um treco chamado GPT-3, que é um novo modelo cognitivo da AI.org, né, uma fundação, perdão pelo fundação, né, criada pelo Elon Musk, mas que faz coisas impressionantes do ponto de vista de entender contexto, e não só entender, ela consegue entender e ela consegue escrever como um humano. Então essas são as razões da gente ter evoluído tanto com voz. E daqui a pouco, eu acho que vou deixar o Rafa falar, a gente fala um pouco do objetivo disso, que obviamente é aumentar a eficiência do nosso tipo de interação com máquinas, né? Porque é mais fácil interagir com máquina através de voz do que através de qualquer tipo de interface de usuário, e o Roda é um dos melhores caras do Brasil nisso, mas gerar uma imersão também muito mais rica. Então daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Fechado. Obrigado, Alex. O Rafa, ele, pela experiência e pelo mercado que ele está inserido, né,
E eu acho que é hoje um dos grandes mercados aí, né, que fazem com que principalmente o mundo de entretenimento, né, siga forte e crescendo como que é o mercado esportivo, o mercado do ao vivo, de saber a hora que está acontecendo e tal. Mas uma das coisas que vem enriquecendo, né, e um dos dados também que o Google nos trouxe hoje foi que a colaboração, né, a informação em contrapartida e simultaneamente com o acesso ao conteúdo é algo muito importante. A estatística, quando vem em conjunto com uma transmissão esportiva, ela é algo enriquecedor, é algo que o usuário final se sente realmente com mais acesso àquela informação, inclusive para ele ter informação para ele poder compartilhar e comentar, enfim, e comparar, né? Então, Rafa, pensando nesse contexto, né, não só no de hoje, mas no de amanhã, como é que você enxerga esse uso, né, de conteúdo em conjunto com estatísticas, conteúdo esportivo principalmente, e qual que é o limite? Para onde a gente vai? Boa, obrigado pelo convite primeiro, Hugo. Não, o gancho foi interessantíssimo, eu acho, as palavras do Roda e do Alex, porque não só tem tudo a ver com o que a gente tem feito enfim, na nossa área de atuação, mas eu acho que tem bastante a ver com, enfim, o caminho que mídia, entretenimento em geral e esporte especificamente, já falo um pouco disso, estão tomando. E acho que um bom começo é falar sobre como, apesar dessa evolução, o Alex falou bem, né? A última 3, 4, meia década, a evolução que a gente viu foi de fato notória e permitiu com que a gente tivesse hoje experiências que a gente nem sonhava ter há pouco tempo atrás, mas, na minha opinião, a gente ainda está engatinhando. Seja porque, enfim, tem muito para de fato, se debruçar, se estudar e se melhorar nesses processos especificamente, mas também por questões de infra mesmo, por questões técnicas que a gente está... Primeiro, que são muito díspares entre geografias e entre setores, mas também eu acho que tem muito a crescer ainda. Processamento, latência são só alguns desses... algumas das palavras-chave nessa frente que a gente... O 5G está aí para provar que alguns países já estão... vários passos à frente e outros ainda estão engatinhando. Talvez eu complemente dizendo também que, enfim, várias dessas coisas que a gente está discutindo aqui, várias dessas experiências que a gente mira lá para frente e está começando a ver agora, só são de fato possíveis, enfim, via o advento de digital e social e N plataformas, como a gente tem visto recentemente, não só por elas trazerem esse elemento de personalização mesmo, essa experiência tailor-made quase, mas também por possibilitarem, cara, teste A/B mesmo, sabe? Muito tentativa e erro, quer dizer, o que funciona para esse grupo de pessoas talvez não funcione para esse. Eu tenho um grupo aqui de fãs e entusiastas que, como você comentou, talvez gostem de consumir conteúdo esportivo vendo estatística, gamificando, apostando, mas talvez tenha os caras mais tradicionais que ainda estão com a experiência centrada numa única tela e querem pouca distração. O desafio e o divertido de tudo isso, eu acho que é chegar num modelo vencedor. E talvez não tenha talvez o X da questão aqui seja que a experiência, um modelo final vencedor, seja de fato esse tailor para cada usuário. Chamou a atenção também o teu comentário, Hugo, sobre como, enfim, publicidade em geral vai gravitacionar ao redor de mídia e como essas plataformas que a gente conhece e várias outras que vão surgir vão ser um pouco o centro desse universo daqui para frente. E eu estou animado para, enfim, a razão de ser da minha empresa é um pouco responder a essa provocação e eu estou animado para saber o que o futuro nos reserva nessa frente, porque de fato as perspectivas parecem sensacionais.
Uma das formas de se engajar aí, né? Algo que já foi comentado por diversas vezes hoje e ontem foi esse engajamento, esse uso do conteúdo da mídia, não só de forma programática, né? Fazer, né, essa inserção dinâmica aí, baseada nas vontades do usuário, mas esse uso colaborativo do conteúdo. Eu tive algumas experiências ruins, eu acho que, eu concordo e também entendo que de uma forma ou de outra, o futuro, né, você colaborar e poder decidir e interagir com o conteúdo, mas eu não sei se ainda a gente está lá, né? Eu queria voltar agora um pouco mais para o Roda aí, né? E não só em relação a essa interação, essa colaboração, e como que isso tem sido feito para manter os usuários, né, cada vez mais buscando conteúdo e tudo mais, mas eu queria também, e aí não só para o Roda, para os três, o uso de bots, por exemplo, automáticos, né, que é algo que se vem puxando muito, vem se tratando muito esse tema, realmente algo que funciona quando se pensa na interface final do usuário? É algo que realmente atrai a atenção do usuário, ou é algo que simplesmente cada vez mais se tem dentro das plataformas, basicamente porque todo o resto do mercado também tem? Cara, eu acho que um bot, em essência, né, ele é uma interface gráfica, né, porque ele necessita uma interface gráfica, mas ele é baseado no design conversacional, né? E isso é a base até para falar de voz também. Então, assim, eu acho que ele consegue estruturar, assim, principalmente quando você pensa na jornada do consumidor inteira, né? Existem momentos dessa jornada que é muito natural você querer resolver alguma coisa falando, né? Então eu consigo ver e de novo eu estava falando aqui um pouco de modalidade, né, de input, né, de gráfico ou de voz, mas assim eu gosto sempre de lembrar que essas novas modalidades elas não anulam, né, o natural user interface, né, que foi o toque, ele não matou a interface gráfica, né? Nem a linha de código, né, do comando, né? Essas coisas elas são multimodais, né? E eu acho que isso é o grande potencial de quando você pensa uma estratégia dessa natureza. E os bots, eu acho, por exemplo, recentemente precisei tratar uma coisa de um aluguel de carro, eu queria estender, eu não pensei duas vezes, eu fui no WhatsApp, falei com um bot e estendi aquilo em segundos. Está lá o histórico de toda a nossa conversa, se eu quiser voltar a falar, tem aquele histórico infinito. Eu acho que isso para as marcas não é uma solução one size fits all, mas ela funciona muito como uma triagem, uma maneira de você, a estratégia de você funneling channels, né? Você vai, de repente, em algum momento, você vai ter que escalar isso para uma pessoa resolver, mas, pô, se você já resolveu ali alguns porcentos, de repente, na sua cadeia, você já ganhou uma eficiência muito grande, né? E a estrutura que tem por trás para você ter um bot, né? Sei lá, o modelo das entidades, e toda a arquitetura de você ter uma interface conversacional, ela pode ser aproveitada em outros produtos, né? Em outras plataformas, inclusive. Eu vou falar um pouco menos aqui, porque eu quero escutar os amigos aí também. Depois eu complemento. E assim, esse é um assunto que eu gosto bastante, quer dizer, a minha empresa é especializada em bot, né, de texto e voz, a gente já fez mais de 200 implementações disso no mundo, mas eu vou resumir para não ser nada técnico, utilização de bot, em uma coisa que todo mundo sabe, que é a eficiência. Então o bot funciona 24 horas por dia, ele consegue lidar com filas muito melhor, ele escala automaticamente, ele funciona muito bem para processos estruturados, menos bem para processos mais complexos, mas eu vou colocar um desafio que é muito mais interessante e que eu acho que faz mais sentido nesse grupo aqui, de falar de bot como imersão. Eu falei que eu ia retomar a imersão. Então, hoje a gente ainda fala de bot como uma entidade capaz de te atender quando você tem uma necessidade de customer services. Mas existe um potencial enorme de bot em entretenimento quando ele começa a interagir com você numa porção de possibilidades esportivas, no caso do Rafa, em videogame, que é uma área de onde eu vim, resolvendo
questões pessoais e ajudando você no seu dia a dia, como os assistentes de voz. Então, ele é uma mistura de melhoria de eficiência, de um potencial a mais de design de interface com o Roda, porque eu sei que o Roda não pensa só numa tela, ele pensa em várias, ele pensa em toque, ele pensa em voz, ele pensa em bot, ele pensa em como é que todas essas possibilidades interagem. Isso vai te dando uma riqueza maior para se aproximar desse usuário, mas ele também significa imersão. Porque quando você coloca, por exemplo, o bot unido aos óculos 3D, imagina que eu não só mergulhei no mundo 360, a gente estava falando disso ontem, que talvez seja mais real no mundo em que eu estou, mas ele me abre a possibilidade de falar com entidades virtuais que não são outras pessoas. Então, a gente está falando de colaboração, mas e se eu propuser que a colaboração não se dá necessariamente apenas com outros seres humanos, mas também com entidades que habitam nesses mundos virtuais e que são bots cada vez mais sofisticados e que interagem com você via voz e que, portanto, estão cada vez mais próximos e que, como a gente já colocou hoje, entendem o que você pensa, entendem o que você gosta. Esse é o mundo para o qual a gente está caminhando, em que a fronteira do real e do digital, né, e a gente ainda fala muito disso, ela vai desaparecendo. Não, ótimas colocações, gente. E quando eu escuto falar de bot, sei lá, a primeira palavra-chave que me vem à cabeça, ou uma das principais, pelo menos, é automação, né? E aí, linkando um pouco com inteligência artificial e talvez um pouco mais com a praia da minha empresa aqui, o desafio, e dado que a experiência ideal parece ser uma orientada ao que a pessoa quer ver, na hora que ela quer ver, do jeito que ela quer ver, na tela que ela quer ver, você pensar no jeito antigo de se trazer essa experiência, ou essa imersão, muito orientado numa pessoa, ou num time de pessoas fazendo isso, claramente não é escalável, né? Então, a automação vem muito para ajudar nesse processo. E, de novo, dado que claramente não temos um modelo vencedor ainda, uma das formas que a minha empresa se propôs a resolver esse problema foi, de fato, não percorrendo a última milha necessariamente. Então, a gente foca bastante na parte core da automação dos processos, então tentar entender ao máximo os analytics que estão acontecendo ali naquele conteúdo de vídeo, os dados, quem são as pessoas que aparecem, esse tipo de coisa, e como produtizar isso vem muito da colaboração de fato com o cliente final, com a empresa, com o parceiro que está levando isso para o C, do B2C, né? Um exemplo que a gente tem, uma solução que é bem popular lá, a gente se depara quase todo dia, é clipagem de melhores momentos de conteúdo esportivo, por exemplo. E a gente está começando a tatear isso no mundo dos videogames, depois eu até queria passar a bola para o Alex para ouvir a perspectiva dele nisso. Quer dizer, é um trabalho que historicamente é braçal por natureza, né? Um exército de gente assistindo aquilo e cortando, fazendo inferências pessoais e cortando momentos ali que ela entende que agradarão o usuário final. Enfim, se você ensinar uma máquina a aprender esses processos e a tentar chegar numa conclusão parecida, as possibilidades são quase infinitas em termos de entregar uma experiência quase que única para o usuário final. Que, de novo, tem preferências diferentes, tem horários diferentes, tem telas diferentes. Eu tenho certeza que esse tal modelo vencedor final que a gente tem tanto falado aqui, ele é, de fato, mais personalizado e imersivo. Mas a contrapartida disso tem que vir de automação, seja bot, seja visão computacional, seja ferramentas que tornem isso possível sem a necessidade de fato, ter dezenas de milhares de editores, de produtores fazendo esse trabalho do jeito que a gente conhecia até hoje. Esse é um ponto primordial que você tocou, Rafa. Eu vi há 3 anos atrás, em uma feira,
não era um bot, mas era um sistema, entre aspas, né, que fazia o trabalho de um jornalista. Mas como que ele fazia isso? Vamos supor que eu consigo pagar um comentarista esportivo, um jornalista, para fazer a cobertura da Série A, da Série B, eventualmente do campeonato, porque porque você tem anunciantes, tem interesse, tem muito público e tal, mas aí se eu começo a falar de Série C, Série D, Série E, ou coisas que, eventualmente, mercado financeiro, em cima de ações que estão lá no finalzinho da cauda, lá, que também é um pouco do seu mercado, já começam a se tornar algo, como você disse, se eu quiser fazer isso em escala, ele não fecha a conta, não paga, não tenho como fazer isso, não tenho como cobrir tudo a todo o tempo. Mas se você está falando de dados estruturados, como é um campeonato de futebol, você tem a tabela, você tem quem ganhou, quem perdeu, quem fez gol, quem não fez, e se eu quiser saber a notícia do artilheiro da Série D e saber mais ou menos qual que é o desempenho do cara, talvez não tenha a emoção de um humano ainda, dizendo que o cara fez um golaço, que o cara, ou cruzando dados desse cara com eventualmente outro atleta, né, de igual porte e tal. Talvez ainda a gente não tenha chegado lá, mas já é algo possível. 3 anos atrás era possível, né? E aí eu trago essa dúvida para o Roda, né? Roda, como é que eventualmente você automatiza coisas que você não necessariamente tem, né, humano, gente para fazer? Como é que vocês entregam e fazem essa cobertura tão grande hoje que, por exemplo, o portal da Globo.com tem? Eu acho que a gente acaba sendo muito privilegiado por já ser uma produtora de conteúdo, eu ia falar a palavra bíblica, gigantesca, né, que eu quis dizer. Mas isso que o Rafa estava colocando, para mim, faz parte das nossas conversas diárias, né? Porque a expectativa do usuário ela é mais personalizada, né? Aquilo que a gente está falando. Pô, se eu vi o jogo ontem, no dia seguinte, estou fazendo um cenário hipotético aqui, né? No cenário de recap aqui, se eu já vi o jogo, de repente eu quero ver aquele recap em 1 minuto. Mas se eu não vi o jogo, eu estou willing, eu estou apto a, de repente, gastar 5 minutos revendo aquele jogo. Então, essa inteligência que eu acho que essa escala que o Rafa está colocando, né, ela ajuda muito, né? Em você não fazer o broadcast, né, que é o que a gente fala, né, o 1 para N, né? Eu de fato consegui levar, independente da tela, tá? Não estou falando só de celular, de aplicativo, não, estou falando isso da TV também, 5.0, e enfim, 4.5 e qualquer número que a gente queira colocar da TV híbrida aí até a gente chegar lá. Eu acho que essa expectativa de personalização, né, de chegar direto no consumidor, eu acho que isso é algo que é um ganho de escala enorme com esse tipo de inteligência, fazendo esse tipo de recorte de conteúdo, né, produzindo, né? E eu fico brincando que, assim, a gente já faz conteúdo só para voz, né? A gente sempre tem uma expertise de áudio gigantesca, a gente já faz rádio há anos, né? E aí, de repente, o rádio é uma visão quase que linear, né, do sinal, e a gente vê agora os podcasts, então a gente começa também a fazer vários programas de podcast, e é muito curioso, quando a Globo começa a falar disso também, a gente impacta a própria curva do que é podcast no Brasil, né? Assim, se você olhar, a gente empurra a curva dessa keyword no limite quando a gente passa a fazer isso, falar disso na nossa programação, né? Então, eu estava falando isso porque tem esse bônus em ser uma produtora de conteúdo que está criando isso. Eu acho que a gente só ganha mais em escala pensando em como a gente utiliza. E só fazendo um gatilho com a última coisa que o Alex tinha falado, que eu achei legal de pensar nisso enquanto entretenimento e não só quanto função, né, e usar isso na jornada do usuário, porque a gente também tem usado muito isso para entretenimento, né? E tem, assim, cara, desde... ontem, por exemplo, teve uma apresentação da galera de P&D dentro da Globo, aqui do MediaTek Lab, e eles apresentaram umas coisas de mídia sintética, de assistente virtual super realista, né, de pessoas usando uma inteligência absurda para conseguir fazer com que a fala, né,
funcionasse de maneira adequada, isso tudo para exatamente escalar, para eu conseguir chegar, de repente, escrever uma fala pequena e conseguir, de repente, ter, sei lá, o seu âncora te apresentando aquele resumo para você, do jeito que você gosta, com a linguagem, com o formato para você. De repente, a informação pode ser até a mesma, mas existem várias maneiras de se contar aquilo. Então, por que não usar todo esse aparato para contar essas histórias de maneira mais personalizada, né? Eu acho que tentando juntar um pouco as coisas aqui. Tem bate-papo aqui para pelo menos mais umas 2 horas. Pessoal, a gente não tem mais muito tempo, então eu queria pedir aí pelo menos uns 3 ou 4 minutos aí de resumo de cada um de vocês, no ponto de vista de vocês, né? A gente tem uma série de temas aqui que a gente poderia cobrir, né? Essa coisa da recomendação humanizada, né? Dessa iteração com a tecnologia de uma forma natural, essa coisa dessa mudança de consumo, né, e fazendo com que as plataformas que fazem a entrega do conteúdo, elas se direcionem e também se adaptem para que a mudança do consumo ela seja contínua e o conteúdo continue relevante todo o tempo. E, por último, tem um grande volume de conversas aí nesse movimento de low code ou no code. Ao contrário a gente realmente tem, né, uma quantidade brutal de código que precisa ser feito e entregue para que a coisa realmente funcione e seja inteligente o suficiente, mas existe um movimento desse low code no mercado. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso, e aí a gente já faz um encerramento logo depois. Então, por favor, aí, quem se habilita? Eu vou tentar resumir um pouco antes disso, falando uma coisa que eu acho que é legal e que a gente não mencionou hoje, né? A gente falou de tantas grandes novas possibilidades e a gente sabe que nós temos muitas indústrias, e a indústria de mídia é uma indústria que sofreu muito o impacto dessas novas tecnologias, e eu acho fantástico como alguns dos líderes dessa indústria conseguiram receber esse impacto inicial, responder e continuarem líderes, se reposicionarem como líderes novamente. 3 exemplos aqui. Um, obviamente, é o da Globo, liderado pelo Roda, que demorou muito tempo para entrar na internet, mas quando entrou como Globo, entrou com a qualidade de Globo, entrou com o conteúdo de Globo, entrou com a capacidade de se desafiar de Globo, e isso foi um movimento muito legal. O outro, a Folha de São Paulo, né, que se tornou o UOL, e essa entrou muito mais cedo, acreditou muito mais cedo, também se posicionou como líder, enquanto que a indústria de jornais e de revistas passou por uma devastação. E o outro, finalmente, que é um jornal que continuou jornal, que é o New York Times. Então, que recebeu inicialmente um impacto muito grande, que foi um dos primeiros jornais do mundo a estabelecer uma paywall, dizendo: meu conteúdo vale porque é o conteúdo do New York Times e eu vou conseguir construir em cima dele. Hoje, o faturamento digital do New York Times já é muito maior que o faturamento físico, inclusive em publicidade também, e a empresa está muito bem. Então, assim, eu acho que o que a gente pode dizer aqui é que sim, você tem desafios enormes com todas essas mudanças que acontecem no ambiente de entretenimento, mas você também tem oportunidades de construir novos negócios e ter sucesso aí sim para as próximas décadas, se você colocar dentro da sua organização essa mentalidade de continuar buscando, entendendo o seu público e levando para ele o que ele quer e o que ele precisa no final. Ótimo apanhado final, Alex. Eu concordo bastante. Volto um pouco, talvez, para as duas últimas colocações do Roda e do Hugo, que eu acho que são pertinentes para fechar esse papo aqui. E como, apesar dos termos, dos buzzwords que a gente falou aqui, na essência, pouco muda no sentido de o espectador final espera a melhor experiência, o conteúdo mais rico, e talvez ele esteja um pouco mais mimado, um pouco mais mal acostumado do que gerações passadas, principalmente, muito por causa da tecnologia. Mas não nos enganemos, tudo passa por um conteúdo premium inicialmente, e aí
eu acho que mais do que falar de, enfim, de um completo remodelamento, refatoração desse conteúdo, a gente está muito mais falando do entorno, né? Como empacotar isso do jeito que o usuário final quer ver e, enfim, e no limite dar o máximo de opções para ele consumir esse conteúdo no final do dia. A fala inicial, uma das falas iniciais do Hugo me chamou a atenção sobre a tecnologia sendo desenvolvida na China para detecção de sarcasmo, e acho que grande parte do desafio de várias das coisas que a gente falou aqui é, de fato, ter uma máquina que performa, se não todas, grande parte das atividades que historicamente são feitas e enfim, realizadas por humanos de um jeito mais autônomo, né? A gente já avançou bastante nos últimos anos. O campo de visão computacional, quando se fala em detecção de objetos estáticos, mundo 2D, e mais recentemente voz e dados, ele tem avançado bastante. Mas voltando para essa provocação e para esse comentário do Hugo sobre a detecção de sarcasmo, eu acho que o próximo grande passo é, de fato, a extração de contexto mesmo, de um jeito que dependa menos de ser humano, porque a partir do momento que a tecnologia permita que a gente consiga detectar contexto tanto no conteúdo sendo distribuído quanto nas preferências do consumidor, eu acho que aí está o santo graal da indústria, que aí é de fato você pegar o melhor do conteúdo e entregar para um consumidor exatamente o que ele quer ver. Enfim, os cases que o Alex comentou agora recentemente, acho que um pouco provam isso, apesar das guinadas, das pivotadas, todas essas empresas têm se mantido fiéis aos seus propósitos originais. E acho que esse core muda pouco, e tende a mudar pouco. O que muda bastante de novo, talvez o envelope, o jeito que se apresenta isso para o consumidor final. Maravilha, Rafa. Eu ia trazer o tema aqui de o porquê que cada um de vocês voltaram da Inglaterra, mas isso é assunto para um outro bate-papo. Eu queria só pedir para vocês, então, para a gente fazer um resumo, 1 minuto cada um, do que vem por aí. O que, na opinião de vocês, a gente pode esperar dessa evolução da relação do conteúdo com a plataforma e das plataformas com o usuário final. Eu vou pegar carona, então, nessa daí. Eu acho que o conteúdo, na verdade, ele é líquido, né? Ele continua sendo multiplataforma, né? Mas existe aí uma grande oportunidade aí, que é o nosso ear share, né? Nosso mercado aí do ouvido aí. Eu acho que tem muito conteúdo aí, porque você consegue multitask, né? Você consegue fazer outras coisas enquanto você tá escutando. Eu acho que tem... a própria fala, a naturalização, né, dessa linguagem, eu acho que isso também é algo muito... pode incluir uma parcela da população que talvez não é nem alfabetizada, principalmente a pirâmide etária envelhecendo, também acho que tem uma coisa inclusiva de falar. Acho que pensar nessas estratégias VUI First, colocando a gente enquanto a primeira geração aí de designers a fazer esses produtos inteligentes, tem um desafio enorme, porque eles estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Você vê que hoje o fone de ouvido, ele não é simplesmente mais para escutar, fazer uma ligação, né? Eu já posso acionar uma assistente, ele já pode traduzir uma conversa para outra língua, ele já tem um processamento muito avançado tecnológico dentro dele, e começa a entrar, inclusive, fazendo gancho que o Rafa tinha falado, até uma área da computação, que é a computação afetiva, né? Onde você, de fato, está capturando os sentimentos das pessoas, né? A capacidade e o lugar privilegiado que esses hearables, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, que é o wearables, né? Dispositivos vestíveis, mas especialmente os headphones, né? Os hearables já são o maior segmento de wearables vendido no mundo inteiro, e para mim ele é o grande próximo salto, especialmente com o potencial de sensores que é possível colocar aqui dentro. Como sensores bioacústicos, por exemplo, cada um tem um som peculiar dentro do seu ouvido. Eu posso medir temperatura, eu posso medir se você está ingerindo, se você está alerta, se você está estático. Tem muito conhecimento que a gente pode capturar do usuário e criar mais conteúdo incrível aí, e usando da tecnologia a nosso favor para construir um mundo melhor. Bom, Adá.
Alex? Você está em mudo, Alex. O futuro traz muito e evolução ainda muito mais rápida em capacidade de evolução de contexto, em capacidade de resposta para o usuário, mas o que me surpreende é como novamente, particularmente nesses tempos turbulentos que a gente tem vivido, o bom conteúdo continua sendo rei. Então, pegando aí carona no Rafa, que diz que muda o envelope, mas o bom conteúdo, a boa história, o bom jornalismo, o bom editor, eles continuam sendo excepcionalmente importantes. O bom diretor, o bom roteirista. Então, com todo este mundo de muito mais oferta, o que tem grande qualidade continua se destacando muito, e isso é uma boa notícia para as pessoas de talento. Exatamente. Rafa, 30 segundos. Cara, não, a gente falou bastante da experiência do consumidor e da produção de conteúdo de ponta, principalmente. Eu estou animado para ver como que vários dessas novas tecnologias vão se desdobrar para o meio e base da pirâmide, né? A gente tem visto muitas lives e influenciadores. Pensando um pouco no meu mundo, os esportes de nicho e de base de pirâmide, eu acho que a tecnologia vem muito para viabilizar e democratizar até essa experiência que hoje é riquíssima, mas muito centrada no topo da pirâmide, né? O Brasileirão, Série A, NFL, Premier League. Eu estou animado para ver o que nos reserva para o resto da pirâmide. Para todos nós. Cavalheiros, foi uma honra e um prazer dividir aqui o painel com vocês. Muito obrigado novamente. Foi um bate-papo super interessante. A gente poderia passar horas aqui, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos, e eu passo a palavra agora para a Lívia. Voltamos em breve, fique com a gente para o nosso convidado especial.